Olá malta, Venâncio Manuel por aqui e hoje vim bem cedo para a mesma banda de sempre, porque hoje na verdade fiquei com vontade de gravar. E fiquei com vontade de gravar porque no último vídeo que a gente teve no canal tivemos bons feedbacks, as pessoas estavam aí a comentar muito. Bem, na verdade deve ser das pessoas a comentarem, mas foram comentários completos, estás a ver? Comentários que você próprio lê e você percebe que a pessoa gastou tempo para pensar e escrever aquele comentário. E são comentários muito, mas muito educativos. Eu vos aconselho, na verdade, a irem lá e verem. No último vídeo que eu lancei, foi um vídeo que falava sobre... Acho que já me esqueci. Falava sobre que aquela desgraça. Falava sobre... Quando você já chega no teu objetivo, só que você ainda não alcançou os resultados que você esperava ter. Por exemplo, quando você pensa, olha, um dia eu vou ser um youtuber rico, quando eu tiver 100 mil inscritos, e finalmente quando você tem 100 mil inscritos, e o retorno financeiro, e mesmo de lifestyle, não é o que você esperava. Muitas das vezes você tem uma quantidade enorme de inscritos, mas você não ganha praticamente nada por aquilo. E é mais ou menos por aí. Foi um vídeo realmente muito bom. E nós que somos traders, que estamos no mercado financeiro há anos, muitos anos, foi bem top mesmo. Não vou aqui devagar, né? Não é só porque o vídeo é meu, mas foi mesmo um vídeo fixe. Então vão lá, se calhar vão gostar. No vídeo de hoje, vim, como sempre, relaxar na minha banda, na minha bandula, só para vos pôr aqui em contexto. E estou há muito tempo, também percebi que estou há muito tempo no canal, que eu nem sequer mostro gráfico, nem nada do gênero. Eu não falo, definitivamente como é a minha estratégia. E por acaso minha estratégia está bem mais completa do que alguma vez foi. Mas ainda assim, eu digo que existem algumas nuances, podemos assim dizer. Porque uma estratégia pode ser muito boa para mim, pelo perfil que eu desenvolvi e me enquadrei segundo a estratégia que eu fui também desenvolvendo. Pode ser muito boa para mim e ser super ruim para uma outra pessoa. Por isso, eu acho que é uma estratégia muito, mas muito completa para o perfil que eu vim desenvolvendo nesses anos. E no fim de semana, eu estava aí a acompanhar um camarada. Na verdade, eu, como falo inglês assim com certa fluência, então assisto muitos vídeos de, sei lá, alguns dos nossos manos aí africanos, mesmo até americanos e tudo mais. Mas acompanho alguns camaradas africanos que também fazem vídeos do seu desenvolvimento no mercado financeiro. É nesse local aqui que eu costumo vir me sentar, não importa se eu estou de fato ou como é que eu estou, simplesmente venho aqui, pauso. E é mais ou menos isso. Eu comecei a acompanhar o camarada e ele está há 5 anos no mercado financeiro. Eu às vezes quando digo que estou sem resultados no mercado financeiro e esse é o meu 4º ano, não quer dizer que eu, por exemplo, não consigo tirar 100 mil kwanzas, 200 mil kwanzas no mercado financeiro. Na verdade, é pelo contrário, eu consigo tirar isso com muita frequência. Só que eu não tinha, como é que eu digo, aquela consistência que eu achava que realmente existia. Não é que na minha cabeça a consistência era o quê? Eu vou começar a fazer dinheiro todos os dias. E não é exatamente isso que vem acontecendo. E quando a pessoa não percebe que ela já está nessa fase, acaba destruindo a própria jornada. Quando você não percebe que você já está na fase em que simplesmente deves te manter firme e seguir o processo, que você acabará de certo modo obtendo os resultados. No comentário, ele teve um dos camaradas que me fez perceber muito bem isso. É que quando você é consistente e você tem uma estratégia que, por exemplo, tem 50% de acerto, você pensa que a estratégia vai consolidar essa quantidade de acertos nos 10 trades ou nas 10 operações que você fizer. Só que, na verdade, não. A estratégia vai se consolidando, né? Deixa eu só aqui passar, esses carros passarem.
a estratégia vai se consolidando, a tua quantidade de acerto, a tua taxa de acertos vai se consolidando com o passar de uma quantidade grande de trades. Ou seja, depois de 100, 200 trades, você que vai perceber realmente qual é a tendência de acertos da tua estratégia. Então, isso muitas das vezes, nós tiramos isso da mente. Muitas das vezes até mesmo acontece nos nossos backtests, não é? Quando estamos aí a fazer os backtesting. Para quem não sabe, backtesting é o quê? É tu teres uma estratégia e utilizares a tua estratégia em dados do passado, dados históricos. Então, muitas das vezes, nós não percebemos que, mesmo nos backtesting, às vezes nós costumamos a ver a estratégia falhou por 10 dias consecutivos, mas depois também acertou por não sei quantos dias, de tal modo que a estratégia, por exemplo, tem, sei lá, 60% de acertos, depois de uma quantidade de 200 ou 500 trades. Nós esquecemos que quando nós estivermos realmente a operar, naqueles 10 dias que a gente for perdendo com certa sequência ou com certa frequência, o nosso cérebro vai nos fazer entender que a estratégia deixou de funcionar, que devemos mudar, porque simplesmente a coisa que nós usávamos não funciona mais. Realmente eu achei o comentário desse camarada aí muito interessante mesmo, porque é exatamente como funciona no lançamento de moedas, não é? Porque a moeda tem só dois lados, então só cai um ou outro. E esse de um ou outro nós sabemos que, já que é uma coisa binária, só acontece uma outra coisa, então a taxa de acerto é de 50%. Se tu fizeres exatamente a mesma coisa, lançares do mesmo jeito, absolutamente do mesmo jeito, sem mudanças alguma, então a taxa vai se manter fixa em pelo menos 5, ou aproximadamente 50%, depois de uma quantidade longa de tentativas. E é exatamente isso. Se nós temos uma estratégia que tem uma determinada taxa de acertos, temos que nos manter tempo suficiente nas operações, tempo suficiente nos nossos trades, de modo que a estratégia vem mostrando esse resultado com o passar do tempo, porque se temos a estratégia, como ele bem disse até no comentário, quando nós temos uma determinada estratégia, e essa estratégia tem, por exemplo, uma determinada taxa de acerto, 60%, 50%, e nos 2 primeiros, ou sei lá, nos 10 dias, nos primeiros 5 dias, que é a primeira semana, nós só tivermos losses, e na nossa cabeça vir, eu preciso recuperar esse dinheiro, aumentarmos o risco, e nós começamos indo, aumentando gradativamente tanto o risco quanto a alavancagem, vamos chegar num determinado período em que a estratégia vai começar a performar melhor, porque já passaram os períodos maus, só que não temos mais capital para podermos sobreviver. E é exatamente ali onde muitos de nós acabamos ficando presos, não é? Porque finalmente, quando a estratégia começa a funcionar, você não tem mais dinheiro, porque você arriscou todo o teu dinheiro nos primeiros dias em que a estratégia estava a performar mal. Comigo acontece, na verdade, o contrário. Comigo acontece o seguinte: quando, por exemplo, estou numa determinada... Eu percebi que esse é o maior erro de todos que eu tenho cometido. Por que que eu aumento o meu risco de forma tão descomedida, de modo que eu quebrava, não é? Já não me acontece mais, quebrava contas, por exemplo, de mesas proprietárias em um dia. Ou seja, fiz uma operação, um dia quebrei uma conta. Não faz nenhum sentido. Não faz nenhum sentido uma pessoa que tem capacidade, que opera um determinado período de tempo, quebrar a conta num tempo assim tão curto. Sei lá, pelo menos que me levasse 1, 2 semanas. Um dia. Não, um dia, e muitas das vezes não é um dia completo, é umas horas ou uns minutos e a conta simplesmente morreu. Isso é muitas das vezes aquela tentativa de é tudo ou nada e vou ver se eu consigo acertar tudo num chute só. E isso, na verdade, é o que chamam de gambler ou apostas, não é? Fazer as apostas. E eu acho que o maior erro que eu tenho cometido é exatamente isso, o over-risking. Mas o meu over-risking, que é arriscar demais, está bem relacionado com overtrading. Por quê? Porque eu no princípio calculo super bem o tanto de risco que eu quero na operação. Olha, quero arriscar, sei lá, $1000 nessa operação. Quero arriscar, porque no caso aqui são 1 milhão de kwanzas, né? Quero arriscar 1 milhão ou 2 milhões de kwanzas nessa operação. Porque eu compro, muitas das vezes, compro contas assim grandes. Então, quando eu quero arriscar essa quantidade de dinheiro numa operação, eu preciso muito bem saber que quando o trade estiver a desenvolver, eu não posso mais mexer a minha operação, nem para mal, nem para melhor, nem para pior. Muitas das vezes, alguns trades, quando o trade se move um pouco, ele sobe um stop até o break-even. Mas eu verifiquei que
a estratégia, pelo menos que eu tenho, na maior parte das vezes, o trade volta muitas das vezes no meu ponto de entrada, só assim vai no take profit, ou não, no seu alvo. E eu percebi que isso na verdade seria uma estratégia desvantajosa para mim. Então se eu aplicasse isso praticamente a maioria dos meus dias de trade seriam dias de break-even, dias de simplesmente ficar aí no 0 a 0. Mas obviamente é melhor do que perder dinheiro, só que também me inibiria de ganhar. Então é mais ou menos aí. E o que acontecia é exatamente isso. Como a maioria das minhas operações é isso, né? Fiz a entrada, a operação desenrolou para quase o seu alvo, voltou até o ponto de entrada, ou quase o ponto de entrada depois foi. Que é o seu movimento normal, que é a impulsão, retração e impulsão novamente. Quando o trade está a fazer correção, isso parece que o meu cérebro buga, estás a perceber? Sempre que eu estou em períodos de correção no trade, eu acabo aumentando mais uma operação, porque na minha cabeça vem, olha, muito bem, já que o trade está a fazer esse retorno, está a fazer essa retração, já que o trade está a fazer essa correção, que tal a gente entrar um pouco mais, diminuir o nosso stop loss e assim estarmos mais pesados com possibilidade de ganhar mais dinheiro? Só que na verdade, quando você vai fazendo isso com certa frequência, o que é que vai vir na tua cabeça? Olha, tudo bem que eu aumentei o meu risco, mas não tenho por que subir o meu stop. Vou deixar mesmo o stop loss onde está original. Ou seja, você já está a arriscar pelo menos 2 ou 3 vezes mais do que você se propôs a arriscar. No meu caso, estaria me acontecer o quê? Eu estaria disposto simplesmente a arriscar 1 ou 2 milhões na operação, mas agora estou a arriscar 3 ou 4 milhões. E às vezes, o meu risco total, muitas das vezes são só 10 milhões no máximo, né? Porque temos aí operações de conta, por exemplo, de, sei lá, 100 mil dólares. Quando é 100 mil dólares, 150 mil dólares, o risco máximo que você tem, por exemplo, na operação, é de, sei lá, 15 milhões ou 10 milhões de kwanzas. Então, nesses tipos de casos, quando você já vai fazendo esse over-risking, vai arriscando demais, o que vai acontecer? O teu, porque todas as mesas, na verdade a maioria das mesas proprietárias tem o risco total, ou seja, eles vão te dar uma conta de 5 mil dólares, 100 mil dólares, e vão te dar o risco total, normalmente é de 10%, 8%. Se for 10%, vão te falar, olha, sobre esses 10%, você está autorizado simplesmente a gastar 5% ao dia. Ou seja, se você tem 10 milhões de risco, quer dizer que por dia você só pode gastar no máximo dos máximos 5 milhões. E desde o momento que eu vou fazendo esse risco exagerado, então eu vou estar a incorrer o risco de, se calhar não vou perder toda a operação como tal, mas só o risco diário que vai ser fora do meu limite. E eu percebi que na verdade para passar mesas proprietárias, você precisa ter uma boa gestão de risco. E a boa gestão de risco não é só a mentalidade, é mesmo estratégia. Porque quando eu agora passo mesas proprietárias com mais frequência, eu na verdade só não sinto mesmo vontade de meter aqui as telas e tudo mais para vocês verem como é que eu faço as operações, como é que eu estou a gerir minhas operações, mas era muito bom até vocês verem. Mas eu faço mais ou menos o seguinte: quando eu recebo a minha conta, essa é a minha gestão de risco atual. Quando eu recebo a minha conta, sobre a minha conta eu vejo qual é o meu risco total. Sei lá, o meu risco total são 10 milhões de kwanzas, muito bem. 10 milhões de kwanzas. Qual é o meu risco diário? O risco diário são 5 milhões de kwanzas, que normalmente é a metade, não é? Olha, por dia no máximo posso gastar esses 5 milhões de kwanzas. Então o que eu faço? Eu faço, sobre esses 10%, que é o risco total, eu tiro 10%. Ou seja, 10% dos 10 milhões seria 1 milhão por dia, não é? No caso seria 1 milhão. 1 milhão, na verdade, deixa-me cá refazer os cálculos, cometi um erro. O que eu faço? Sobre esses 10 milhões, eu divido por 2, que no caso eu passo a mesa proprietária no máximo em 2 semanas. Eu só levo 2 semanas para ou eu realmente consigo a operação ou não, porque a minha estratégia performa bem com uma quantidade de dados menor, não é? Pelo menos em 20 dias de trade, 10 dias de trade, eu consigo realmente ver algum desenvolvimento. E também para não ficar preso demais numa conta, porque a maioria das contas que eu compro são contas de, sei lá, 50 dólares, que no caso são 50 mil, 60 mil, quase 70 mil, não são lá contas muito caras. Então, prefiro não passar tempo demais operando uma determinada conta. E não sei, né? Se calhar isso também pode ser um dos erros, mas pelo menos eu vi que adotando essa gestão de risco que eu tenho agora, o meu operacional desenvolveu mais, eu fiquei realmente muito mais maduro no trade. E
estou há tempos que não quebro uma conta. Estou há tempos, mesmo de verdade, tempos que não quebro uma conta. E prontos. Então, sobre esse meu risco de 10% divido por 2, que no caso vai ser exatamente os 5% que temos, não é? Mas esses 5% que era para arriscar ao dia, eu não arrisco por dia. Eu, na verdade, tiro esse risco e arrisco por semana. Ou seja, sobre esses 5% que eu recebi, eu vou dividir por 5, que vai ser por dia, porque cada semana só tem 5 dias úteis. Então, quer dizer que por dia eu vou arriscar, no caso, 1% do capital que eu tenho, que no caso vai ser desses 5%, não é? A 5% dividir pelos 5 fica exatamente esses 1% aí. Então, esse valor aqui, eu não, aplico em uma única operação. Como eu opero pares correlacionados, eu, na verdade, tenho aí já minha seleção de pares. Opero pares que vão proporcional ou inversamente em direções, não é? Porque os pares que vão proporcionalmente na mesma direção normalmente são o Euro-USD, o GBP-USD. Então eu gosto muito de acompanhar esses dois pares. De vez em quando o dólar também vai exatamente para a mesma direção. Mas só que dessa vez o dólar está a basar ao contrário, não é? O que tem estado a acontecer é o dólar tem ido proporcionalmente ao par JPY, que é o USD-JPY. Por isso que eu fico muito atento quanto a isso, para ver se ambos pares estão indo na mesma direção ou não. Bom, depois de eu identificar isso, o que é que eu vejo? Qual é o dia ou qual é o par que me possibilita entrar com a minha estratégia? Porque a minha estratégia é o seguinte: eu traço os máximos e os mínimos dos dias. Depois desses máximos e os mínimos dos dias, eu vejo qual é, se estamos próximo do máximo, ou se estamos em tendência de alta, estamos em tendência de baixa. Se estamos em tendência de alta, estamos próximo dos máximos ou estamos próximo dos mínimos? Se estivermos próximo dos mínimos, significa que eu só preciso ver uma quebra de estrutura mostrando que está a subir. E a quebra de estrutura precisa ser clara. Na verdade, eu tenho marcado mesmo até no meu trade, ou melhor, nas minhas anotações, que se calhar eu já estava a pretender vos apresentar esse journaling que eu estava aí a fazer. Mas também não fiquei mesmo motivado. Eu só fiquei motivado agora porque esses camaradas aí comentaram. Enfim, senão eu só estava mesmo a gravar por gravar. Yeah. Então, sobre essa estratégia, eu preciso ver uma quebra de estrutura fixe, uma quebra de estrutura clara. Depois disso, eu faço o quê? Procuro sobre essa quebra de estrutura, depois de ter quebrado o topo ou o fundo, se estamos numa tendência de alta ou de baixa. No caso, se estamos numa tendência de alta, o máximo do dia anterior é que vai ser o meu alvo. Então, se o máximo do dia anterior é o meu alvo e estamos aqui próximo dos mínimos, eu preciso ver a quebra de estrutura, e depois da quebra de estrutura eu preciso ver um fair value gap abaixo dessa quebra de estrutura, porque normalmente o gráfico virá fazer o reteste, só assim que vai então para pelo menos o alvo que eu pretendo, não é? Eu preciso ver ou um fair value gap claro, ou então que pelo menos o gráfico deixe até 61,8%. Se o 61,8% faz o meu risco ser demasiado largo, não é? Por exemplo, estamos aqui a falar de, sei lá, 130 pontos, coisas assim. Acho que são demais. É demais quando os pontos, por exemplo, em risco são muito, de modo que para você pelo menos ter um por um desse teu trade, o gráfico precisa caminhar muito, porque muitas das vezes o gráfico não vai caminhar 700 pontos num dia, muitas das vezes o gráfico só vai caminhar 500 pontos num dia, 400 pontos. Então você precisa ter em atenção que a quantidade de risco que você pretende ter no gráfico tem que ser equivalente ao risco-retorno que você pretende. Se você sabe que o gráfico no máximo tem andado de 400 a 500 pontos, se você arriscar 200 pontos só de risco, 200 pontos, no máximo você só tem que buscar 1 para 2. Agora, se você começar a arriscar 300, 400 pontos, já não tens como fazer 1 para 2, tens que fazer 1 para 1,5, ou seja, se você arrisca 1, podes ganhar 1,5 ou podes perder simplesmente esse 1. Se você arrisca 1 milhão, podes ganhar 1 milhão e 500 ou podes perder simplesmente esse 1 milhão, aí sucessivamente. E então eu vou muito também nisso, não é? Depois de eu ver se o gráfico vai desenvolver exatamente essa quantidade de pontos, então eu preciso ver se o fair value gap está bem posicionado abaixo, se é melhor entrar no fair value gap ou no fair value gap junto com 61,8. Se tiverem exatamente, normalmente ficam na mesma posição. Se tiverem na mesma posição, para mim o gráfico está ótimo. Por agora, na verdade, eu estou entrado vendido no USDJPY.
e estou entrado comprado no GBP-USD. GBP-USD por acaso está a lançar bem, mas o USD-JPY está a chacoalhar muito, tá? Vai para um lado, vai para outro, está muito esquisito realmente. Então não sei se a operação lá vai ser boa. Mas por agora as operações estão a desenvolver bem, né? Tanto para um quanto para outro. E é mais ou menos isso. Eu sei que aqui no grupo, no canal, tem muitas pessoas que ainda são beginners, podem não entender muito bem do que eu estou a falar, de como é que minha estratégia funciona, mas se você se calhar buscar com atenção, ires no gráfico e veres com atenção, vais perceber mais ou menos o porquê que eu entrei comprado no GBP-USD e porquê que eu entrei vendido no USD-JPY e onde que eu entrei. Porque o que acontece? Imaginemos que estamos numa tendência de baixa. O máximo do dia anterior já foi rompido. O mínimo do dia anterior, no caso, foi rompido. Se o mínimo do dia anterior foi rompido, aquilo para mim é uma espécie de suporte. Obviamente, essa cena de suporte e resistência não é muito favorável, mas é uma zona que eu marco os máximos e os mínimos do dia. Aquilo para mim são os meus suportes. Os meus suportes e resistências, não é? Então, na verdade eu acho que já fiz confusão, mas enfim, aquilo fica a minha resistência, porque suporte é para baixo, resistência é lá para cima, enfim. Então aquilo fica a minha resistência. Depois de o gráfico ter rompido aquela zona de resistência, o que vai acontecer? Porque ela rompeu o suporte virou resistência. Depois dela ter rompido essa zona, o gráfico normalmente tem a tendência de, antes de continuar para o próximo alvo, normalmente o próximo alvo pode ser ou o mínimo da semana anterior ou o mínimo, tipo mínimo geral, o mínimo geral. Então, se for o mínimo geral, o mínimo da semana anterior, eu realmente marco aquela zona e eu espero com que o gráfico volte novamente no mínimo que ele acabou de romper, mas nesse mínimo que ele acabou de romper precisa deixar uma consolidação, um fair value gap e precisa ter uma quebra de estrutura clara, senão não vou conseguir também entrar. Tá, é mais ou menos assim que a minha operação funciona. Se vocês irem nos pares USD-JPY, se vocês irem nos pares GBP-USD, vão perceber e vão saber exatamente onde que eu entrei comprado e onde que eu entrei vendido e o porquê que eu fiz isso. Então é mais ou menos isso. Espero que vocês fiquem bem. Nós estamos aqui como traders africanos, como eu ia contando bem no início. É muito comum você ver um trader africano no caso, ficar mais de 3, 4, 5 anos no mercado sem resultados significativos. E isso é bastante desanimador. Uma das coisas que nos faz ficarmos com resultados medíocres, muitas das vezes a capacidade que nós temos de fazer trade já é equivalente a uma pessoa que ganha muito dinheiro. Só que como nós temos pouco dinheiro para arriscar, os ganhos não costumam ser equivalentes. Quando os ganhos não são equivalentes, você estraga o psicológico que você tem. Então é mais ou menos isso. Eu acho que a nossa capacidade fraca de conseguir dinheiro enquanto africanos impacta muito negativamente na nossa jornada enquanto traders. Mas é isso, né? Não importa as desvantagens que nós tenhamos, ainda assim é possível. Ainda assim é possível se manter firme e conseguir realmente sair disso. Hoje eu também vim com a ideia de... Eu quero comprar um carro. Quero comprar um carro. Eu acho que... Tenho aí algumas ideias de carros que eu quero comprar. Quero comprar entre um Elantra, porque vocês sabem que eu não tenho muito dinheiro. E mesmo que eu comprar um carro, grande parte do capital vai ser meu próprio e uma parte eu vou ter que solicitar do banco, né? Porque nesse momento, verdade seja dita, eu não tenho 5 milhões disponíveis aqui, nem 6. E o carro que eu quero comprar nem sequer vai ser novo. Vai ser um carro de segunda mão, whatever, que vai ser mais ou menos nessas proporções. Então eu quero comprar pelo menos um carro. E esse carro não vai ser só para uso pessoal, mas é um carro que eu vejo também que é muito necessário, principalmente pela jornada que eu tenho até agora. Estou a me sentir muito aflito sem carro, porque muitas das vezes é o seguinte, nós dizemos, olha, eu vou me lançar na vida, eu quero ser trader, e sendo trader, eu acho que não preciso mais de outras coisas. Tipo, se eu me focasse simplesmente na escola, se eu fosse, sei lá, continuando estudando do jeito que eu fazia, eu já seria mestre, estaria fazendo meu doutoramento agora. Eu era uma pessoa muito assídua, mas adivinhem só, desisti da licenciatura, eu nem sequer defendi minha licenciatura, porque eu achei que realmente aquilo é desnecessário, pelo menos para a vida que eu quero. Não
sei, nem tenho sequer vontade de fazer o mestrado, mas meus tios, sempre que falam comigo, a primeira coisa que eles falam, epa, vai defender quando? Tens que fazer o mestrado. Essa merda eu não quero, eu só quero ficar rico, mais nada. Eu não quero ser o estudioso, eu quero ser o que tem bom dinheiro, só isso. E quando você percebe que depois de tanto tempo, 4, 5 anos, tua jornada não está a dar frutos, é frustrante, é realmente frustrante. E eu percebo que eu não sou o único nisso, tem muita gente, não só africanos, não só angolanos, não só, sei lá, está todo mundo nessa luta, está todo mundo realmente nessa luta. E pessoas que conseguem, não é? Têm os seus méritos. É por isso quando você vê um trader que conseguiu, antes de invejar ou querer falar mal dele, pelo menos tenha respeito, porque nós sabemos quão difícil é a jornada do mercado financeiro. É muito difícil a jornada do mercado financeiro. É muito, provavelmente uma das jornadas mais difíceis do mundo é essa. E se ele conseguiu, é realmente de ver, olha, sou uma pessoa que merece o mérito, precisa ser admirada. E pronto, né? De alguma forma a nossa vez vai acabar chegando também. Quando você persiste numa determinada coisa, de uma forma ou de outra você vai acabar tendo algum resultado. É só você persistir por tempo suficiente. Porque muitas das vezes as coisas funcionam por tentativa e erro. Percebe só os maiores pontuadores de basquete do mundo. Vai lá, Kobe Bryant, alguma coisa assim. São os camaradas que mais falharam na vida. Eles são os maiores pontuadores porque se expuseram a uma quantidade de tentativas bem maior. Por isso que eles pontuaram mais. E é mais ou menos isso. Vamos tentando, vamos ver como é que as nossas vidas vão indo se desenvolvendo, mas mais cedo ou mais tarde a gente vai conseguindo, né? Porque quem diria que hoje em dia eu seria o trader que eu já sou, né? Eu já sou um trader bem melhor do que alguma vez fui na vida. E estou orgulhoso de mim de certa forma. Mas é isso, vamos à busca então dos resultados, ver como é que os resultados vão indo se solidificando para ver se a gente consegue alguma coisa. Então é isso, vamos procurar e comprar nosso carrito. Pode ser um Kia K5. Quero muito um Kia K5 com um Elantra. Na verdade acho que vai ser muito mais fácil comprar um Elantra. Mesmo um Kia ótimo, seria bem caro também, mas será bem top. Mas é isso, né? Só ver um bom dealer aqui na banda, dá para comprar um carro mais ou menos assim. E obviamente o carro que eu quero comprar não é só por autos para tipo alimentar o meu ego. O meu ego se foda. Eu na verdade quero ter mesmo um carro também para ter uma espécie de fonte de renda extra, não é? Porque eu acho que se eu pegar aquele carro e pôr no IT, de certa forma vai indo gerando aí algum capital. Então é isso. Espero que do vosso lado fique bem. Nós estamos aqui para continuar a nossa jornada e seja o que tiver que ser, não é? Falou.